O Benfica fez uma proposta oficial por Rafa Silva, pelo menos essas são as notícias que vêm da Turquia, que como eu digo sempre, nem sempre se pode acreditar no que vem da Turquia, mas parece que o Benfica tem um interesse real, ou seja, há poucas dúvidas já sobre isto. O jogador não quer ficar no Besiktas, o Benfica está à procura de melhorar o seu plantel e vamos ver se é com Rafa também, mas parece-me que se houver oportunidade, Rui Costa, Mário Branco e José Mourinho não vão deixar passar esta oportunidade e há interesse de facto. Mas não é só a Rafa que vamos falar hoje, vamos falar de Sheldrup e vamos falar de um jovem que o scouting descobriu pela Noruega. Portanto, fiquem por aí e vamos arrancar. Para despachar já aqui aquele assunto mais batido, vamos falar já sobre Rafa Silva. Rafa, Sheldrup, André Luiz têm sido aqui as três novelas mais badaladas deste mercado de inverno, que só começou no dia 1 de janeiro, mas que já se fala desde meados de dezembro, o Rafatão desde novembro, praticamente, e parece que o Benfica tinha feito uma proposta formal por Rafa Silva, que está no Besiktas, encostadíssimo, a ser chamado a treinar às 4 da manhã e ele não vai porque diz que não são horas, e depois quando é de dia vai, é convocado mas depois não joga e anda ali uma salganhada pegada. O que é certo é que está a caminho dos 33 anos, o Benfica não quis renovar contrato com ele aqui há épocas atrás, porque era um prémio de assinatura alto, porque era um ordenado muito elevado para quem ia iniciar a fase descendente da carreira, e o Benfica não quis nada disso. Agora, o que parece é que o Benfica não só quer dar o que o Rafa pede, como eventualmente vai haver um prémio de assinatura, porque há sempre, e ainda vai ter que pagar ao Besiktas, ou seja, o Benfica não quis pagar na altura que tinha o jogador aqui, e agora vai sair muito mais caro por um jogador mais velho e que eventualmente pode nem sequer vir a render tanto como tinha rendido no passado. Como sabem, não sou especialmente fã de Rafa Silva, é um jogador que tanto tem 2 meses excelentes onde faz 20 golos, como a seguir tem outros 2 meses em que não faz nenhum e desapareceu completamente e estar ou não estar em campo é igual. Portanto, deixa-me sempre aqui um sabor agridoce a carreira de Rafa Silva. No entanto, é impossível de valorizar o percurso, os títulos que conquistou, os golos que marcou no Benfica, muitos deles golos decisivos em jogos grandes que deram títulos, portanto, ou vitórias importantes. Portanto, ele tem um lugar na história do Benfica, tem um lugar certamente no coração de muitos adeptos porque resolveu muitos jogos e porque foi um jogador que muitas das vezes lutou contra a maré de maus resultados e marcou muitos gols em fases importantes. Portanto, sem dúvida nenhuma que não estamos a falar de um mau jogador, estamos a falar de um jogador que é irregular e que tem um feitio muito especial, que não o ajuda a ser constante no seu rendimento. Portanto, a fazer quase 33 anos, estar a investir tantos milhões num jogador, não me parece ser boa política. O que interessa reter daqui das notícias da Turquia é que o Benfica supostamente tinha feito aqui uma proposta de 3 milhões que tinha sido recusada pelo Besiktas e nas últimas horas aumentou essa proposta para 5 milhões, que também foi logo imediatamente recusada porque o Besiktas diz que não baixa dos 10 milhões. Quer 15, se não der, dos 10 não passa. Portanto, acho que o negócio pode-se fazer no limite com trocas de passes, ou isto ou aquilo, mas de 5 para 10 estamos a falar do dobro do valor que os turcos ainda querem e acho que é uma diferença ainda grande para se dizer que o negócio está perto de ser fechado. Contudo, também é de ressalvar que o Rafa tem características que, se eu tivesse que trocar, como eu já disse aqui há episódios atrás, ou seja, se olhar para o 11 titular do Benfica atual e ver o Barreiro atrás do Pavlidis, ou se me disserem que posso ter o Rafa no lugar do Barreiro, então compro já. Não sendo fã do Rafa, não sendo fã da compra, não faria nada disto, mas se o Rafa caísse do Benfica hoje, havia poucas dúvidas que era titular no lugar do Barreiro e acho que estarão todos de acordo. Se a medida for essa, acho que estamos todos de acordo, certo? Já agora queria pedir a tua ajuda porque todos os meses temos uma meta. A meta deste mês é chegar aos 8 mil. Eu vou-vos dizer, havia aqui ferramentas de projeção que diziam que a gente chegava aos 7 mil no final de janeiro. Chegamos a 2 semanas ou semana e meia do fim de dezembro, graças a vocês, e agora estamos quase a chegar aos 8 mil, portanto, meta de janeiro, 8 mil, dei-me um empurrãozinho. Outra notícia importante no universo benfiquista é que o André Luiz já se despediu, já muita gente deu este negócio como feito, há acordo com o jogador, o Rio Ave já contratou ou vai contratar um extremo, mas agora nas últimas horas dizem que o extremo vem, mas é como alternativa ao André Luiz, não é para vender o André Luiz, é para ter mais um jogador para aquela posição. Portanto, o Rio Ave está a bater o pé e o Benfica não está a conseguir fechar este negócio junto do clube
Vilacondense, que lá está, tem uma direção algo problemática ou algo diferente, digamos assim, porque são detidos pelo Marinakis, o dono do Nottingham Forest, tem decisões muito controversas, do Olympiacos, que também tem havido lá uns casos assim meio esquisitos, e no Rio Ave já despediram meio mundo de staff que lá trabalhava, portanto não sei o que é que se passa naquele clube, mas dá para perceber que são pessoas com convicções fortes, digamos assim. O André Luiz ainda não tem luz verde para arrumar ao Benfica. Este acho que é certo que o Benfica tem interesse. O próprio jogador já andou ali a fugir às questões, mas dá para perceber que há ali qualquer coisa. Contudo, parece-me demais, ou seja, nas últimas horas as notícias que saíram foi que o Benfica deu 12 milhões mais 3 em objetivos. Eu já acho isto caríssimo, ou seja, reconhecendo qualidades em André Luiz, 12 milhões mais 3 acho que é caríssimo, e o Benfica com 12 milhões mais 3 tem que arranjar melhor do que o André Luiz, que é um jogador de transições, de desequilíbrio, mas sempre em velocidade, e no Benfica vai jogar contra autocarros e não vai ter o espaço que tem no Rio Ave. Portanto, eu acho que ele vai ser útil, como o Luca Bacchio é, mas são jogadores que têm dificuldades em bater de frente contra autocarros onde não há espaço para jogar, porque eles gostam de galgar metros. Ou seja, trazer um jogador por estas quantias de dinheiro que tem limitações naquilo que o Benfica vai encontrar mais vezes, parece-me caro. Apesar de bom jogador, não me parece ser adequado ao universo que o Benfica vai enfrentar. Mas o Rio Ave até quer é 15. E o meu medo é que o Benfica dê os 15 e parece-me então uma loucura de investimento. Lá está. Mais do que ser bom ou mau jogador, eu digo sempre isto, a mesma coisa que o Gyökeres, por exemplo, no Arsenal. Ou seja, toda a gente sabe que é bom jogador. Agora, não encaixa é naquela realidade de futebol apoiado. Ele não é isso. Ele é um futebol de esticar. Profundidade. E o Arsenal não joga assim e ele não consegue fazer o que fazia no Sporting. E o André Luiz, apesar de muito bom jogador, é um jogador que precisa de espaço e o Benfica normalmente não tem esse espaço para explorar. No dia de ontem, quem foi associado ao Benfica foi um central canhoto, possante e alto, ou seja, aquilo que o Benfica está à procura no mercado, e foi associado, vindo da Noruega, Aboubakar Sedi Quinté. É um jogador com um percurso curto, tem 19 anos, muito jovem ainda, tem estado a brilhar, ou brilhou, porque o campeonato lá é de maneira diferente e já terminou agora neste inverno. Portanto, foi um jogador que fez 22 jogos, eu não sei se provavelmente não se diz assim, mas no Tromsø, pelo menos lê-se assim em português, o Tromso, portanto, o Tromso, mas duvido que a norueguês seja assim que se diz. Contudo, como podemos ver até por esta foto, é um central extremamente físico, muito ao estilo do Diomande do Sporting, que veio da Dinamarca também, estava emprestado ao Mafra, mas foi descoberto pelo Midtjylland, acho que é assim que se diz, não faço ideia, aqueles nomes são muito amarados lá nos países nórdicos, mas é um central do mesmo estilo, ou seja, possante, alto, boa capacidade para duelos, onde encosta ganha, ao estilo do Diomande. E Benfica realmente não tem assim nada. O mais parecido que há acaba por ser aqui um António em aprendizagem, e não tem a capacidade física que estamos aqui a ver do Aboubakar Sedi Quinté, nem tem do Diomande, e acaba por ter aqui o Benfica tem o Otamendi também, que gosta de ir ao choque, gosta de ir aos duelos, mas não tem a mesma capacidade física. Não há aqui grande comparação. E este é um perfil que pode fazer sentido para o Benfica. É um jogador com uma carreira curta, eu estava a dizer. Como podem perceber, está agora a dar os primeiros passos, porque tem 19 anos, mas é um jogador que fez a primeira temporada agora, e ele tinha feito um período de testes, porque o Tromsø foi descobri-lo ao Gâmbia, ou seja, ele veio do país natal, do Gâmbia, foi para a Noruega, fez um período de testes, gostaram dele, ficaram com ele, assumiu a titularidade, fez o campeonato todo e dominou aquilo. Portanto, diz-se que o Porto também está interessado, diz-se que o Chelsea também está interessado. O Chelsea também está interessado em tudo o que mexe, portanto, tudo o que é jovem, que tem alguma qualidade aqui ou acolá, o Chelsea está lá. E dizem que o Benfica também está interessado. Não se falou em valores ainda. No Transfer Market está avaliado em 5 milhões de euros. Não há, se forem ao 0-0, tem a foto, a altura e pouco mais. Ia dizer que fez 22 jogos, um golo e uma assistência no campeonato. Portanto, não há aqui grande histórico sobre este jogador. Não há formação, foi no Gâmbia, pronto, não há dados sobre este jogador. Contudo, já falei com um colega meu, um scout, que cobre a zona dos países nórdicos, e disse que é realmente um jogador muito promissor, é um jogador que brilhou muito no campeonato norueguês, é um jogador que tem um potencial alto e que vinha para o Benfica, não diria que para assumir o lugar no imediato, mas com capacidade para se desenvolver e se tornar aqui numa bela joia preciosa que o Benfica tivesse aqui. Segundo o jornal A Bola, o Benfica continua interessado em Lorenzo Luca.
O Di Marzio em Itália diz que as reuniões têm estado a decorrer, o Benfica tem inclusive feito propostas ao Nápoles e tem intensificado aqui os contactos. Isto agora aqui tem-se debatido com vários entraves, ou seja, o Benfica quer uma proposta de empréstimo para já com opção de compra. E o problema aqui é que o Nápoles até está disposto a aceitar um empréstimo com opção de compra, mas na casa dos 30 milhões. E o Benfica não quer dar os 30 milhões. Isto porque o 30 milhões já é o Nápoles a perder dinheiro com o que investiu em Lorenzo Luca. Portanto, não querem perder mais do que isso. Ou seja, ele custou, salvo erro, 9 milhões agora e agora ainda tem mais 24 milhões para dar no final do empréstimo, porque ele é como se tivesse emprestado com a obrigação de compra ao Nápoles. Ele veio da Udinese, pagaram 9 milhões para o ter emprestado. E agora tem que dar mais 24 no final da época, e então faz aqui um total, vamos arredondar, para 35 milhões, não é? Não chega a tanto, mas vamos arredondar com prémios de assinatura e salários, etc. E acontece que o Benfica está interessado, o Nápoles quer vendê-lo ou emprestar, se emprestar quer 30 milhões de opção de compra, o Benfica não quer algo tão alto e agora aqui está num entrave. Pronto, negociações com o clube estão complicadas. Mesmo da parte do jogador, o Benfica não tem o aval dizendo que, ok, chegamos a acordo com o Nápoles, vens para o Benfica, não há esse acordo. Isto porque o jogador não quer sair de Itália, entende que vir para Portugal é ficar aqui um bocadinho fora do radar da seleção e, de facto, a nossa liga não tem visibilidade nenhuma lá para fora. Inclusive, é algo descredibilizada, porque há muitos jogadores que caçam estrelas e depois vão para fora e dão-se mal. Portanto, eu percebo aqui as reticências do Luca, embora Benfica, Sporting e Porto joguem nas competições europeias, o Braga também, mas é diferente, de semana a semana o campeonato português não tem grande espetacularidade e eu percebo o Luca e o jogador, sabendo que tem o interesse também do Inter, salvo erro, e da Juventus, está mais interessado em ficar em Itália, também num clube grande que luta aqui por coisas importantes. Portanto, o Benfica nem tem acordo com o Nápoles, nem tem acordo com o jogador. Contudo, é o alvo principal e o meu receio é que o Benfica anda aqui a perder tempo com alguém que nunca vai conseguir contratar. Um bocadinho como aconteceu com o Arthur Cabral, que saiu o Gonçalo Ramos, depois o Benfica criou o Santi Jiménez, não veio, criou o Tati Castelhanos, não veio, foi agora para o West Ham, queria o Beltrán, não veio, queria o Enzo Unal, não veio, e depois chega o Arthur Cabral como quinta escolha e depois não era bem aquilo que a gente queria e deu no que deu. E isto tem acontecido recorrentemente. Mesma coisa com o defesa esquerdo, sai o Grimaldo, queríamos o Kerkez, não veio o Irasek, correu mal. E isto tem sido, agora o Félix, depois o Almada, ou o Almada, depois o Félix, não veio ninguém, depois, olha, calhou aqui um Sudakov, e andamos sempre nisto, ou seja, perdemos demasiado tempo com alvos que não conseguimos comprar e depois vamos para terceiras, quartas escolhas, que obviamente, se não eram a primeira escolha, é porque não eram aquilo que o Benfica precisava. Por esta é que eu não contava, mas o Dedić foi associado ao Manchester City de Pep Guardiola. Eu não contava com isto, fez um arranque brutal no Benfica, depois baixou e agora está um bocadinho melhor, mas não está ao nível do arranque. Mas está melhor, está melhor. Parece-me que é um lateral super ofensivo, não tão forte defensivamente, mas nunca se nega à luta. Ou seja, é um jogador muito aguerrido, é daqueles jogadores que vão conquistar os adeptos, porque eu estava a ouvir o Duarte Monteiro e o João Paulo Silva no podcast Canto do Benfica do 00, e eles diziam que é um jogador que toda a gente vai gostar porque ele tem ali um quê de maluco que corre para a frente, corre para trás, nunca deita a toalha ao chão, manda-se para o chão, corta uma bola com a cabeça junto ao relvado, vai para a frente, finta um, finta dois, e isto entusiasma as bancadas. Nem sempre decide bem, nem sempre defende bem, ataca muitas vezes, é muito voluntarioso, muito solidário, dá tudo o que tem, sem dúvida nenhuma. Acho que é um bom jogador que o Benfica tem, não acho que seja top mundial, e este interesse do City acaba por ser surpreendente, na minha opinião. Foi notícias que saíram no país natal, na Bósnia, depois também já tiveram eco em Portugal e Inglaterra. Entretanto, a CNN já disse que o interesse não foi só sondado ou foi só observado e que não é para avançar. A verdade é que o City anda a jogar com o Mateus Nunes, que tem evoluído muito e tem se tornado um bom lateral, mas anda a jogar com o Mateus Nunes a lateral. Portanto, efetivamente, não escandalizava ninguém se o City quisesse um lateral direito neste mercado. Admirava-me que fosse o Dedić, mas vamos ver, mas eu acho que não acredito nisto. De qualquer das formas, Dedić é daqueles jogadores que eu continuo a dizer que vai ser um jogador que é fácil das bancadas gostarem dele, porque parece estar ligado à ficha os 90 minutos, mesmo que não faça tudo bem, é daqueles que pelo menos
atitude tem. E depois da Roma, do Besiktas, do Sevilha, da Juventus, sei lá, do Parma, depois de tantos locais em que ele teve quase prometido como certo, agora de repente aparece o West Ham e destabiliza aqui a luta mais uma vez pelo Sheldon. Ou seja, clubes não faltam. Para o Benfica não serve, mas clubes não faltam. Parece-me que o Sheldon, indo por empréstimo para algum lado, vai ter que pensar muito bem naquilo que quer fazer à sua carreira. Digam-me depois vocês se concordam, se não, mas eu acho que a Premier League para ele não é o ideal. Ou seja, uma liga muito física, muito competitiva, onde há montes de duelos a toda a hora, e o Sheldon, uma das coisas que lhe é apontada no Benfica é que sim senhor, tem bons pezinhos, mas não vai a duelos, não corre para trás, não ajuda a defender. E isto numa Premier League onde é tudo uma fisicalidade brutal, acho que ele vai sofrer imenso e não vai contribuir nada para o seu desenvolvimento. Basta pensar no Luís Guilherme, por exemplo, o brasileiro que chegou agora ao Sporting, um craque no Brasil, partia aquilo tudo, foi para o West Ham, praticamente não jogava. Porquê? Porque faltava-lhe essas questões mais físicas, essas questões mais combativas, e eu acho que o Sheldon iria passar um bocadinho por esse marasmo. Itália... percebo que possa resultar porque o futebol não é tão rápido e eu acho que até poderia ser aqui interessante, por exemplo, um Parma que está a lutar para não descer e eu acho que ele chegava lá e que teria minutos com facilidade porque o clube está aflito e precisa de sangue novo e eu acho que ele ia chegar e iria ter um papel importante. Ou então Espanha, um futebol mais técnico e acho que é a cara mais dele. Agora a Premier League não me parece de todo aqui uma boa escolha para o Sheldon. Independentemente disso, não foi ele que escolheu, é o clube que está interessado, é o West Ham que está interessado, também é um clube que está aflito para sair dos últimos lugares e está à procura de reforçar. Já levou o Tati Castelhanos, já levou o Pablo do Gil Vicente e agora está a tentar levar o Sheldon do Benfica. Sendo que ali há dinheiro, ou seja, há uma hipótese de, enquanto que os outros o querem por empréstimo, aqui há uma hipótese real de investimento e de o levarem já como jogador comprado. Portanto, vamos ver como é que esta novela acaba também. Pronto, e por hoje é tudo. São aqui uma data de nomes. Há o Aboubakar Sedi Quinté, que é novidade. Todos os outros são cromos repetidos. Digam a vossa opinião sobre todos eles. E já agora, se não subscreveste, meta dos 8.000 subscritores. Dá aí uma ajuda, dá aí um empurrãozinho para chegarmos lá. Até breve.